Paz. Continuando nossos vídeos sobre vida de oração, sobre o livro Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênia do Menino Jesus. A gente vai dar seguimento então no capítulo que a gente está falando, terceiro capítulo, que é o conhecimento de si mesmo. E a gente viu a questão do conhecimento psicológico, né, que ele fala. E aí ela fala depois sobre o conhecimento espiritual, que a gente fez um vídeo específico, e agora a gente vai falar sobre mais dois outros subitens, que são as riquezas sobrenaturais e as más tendências, tá? Espero ver se a gente consegue terminar ele nos 20 minutos. Vamos lá. Riquezas sobrenaturais. O conhecimento de si mesmo não deve revelar-nos um só aspecto da verdade, ainda que esse aspecto seja fundamental, como o do nada da criatura diante do infinito de Deus. Criatura tão pequena diante de Deus e muitas vezes revoltada, ela é, no entanto, feita à imagem de Deus e recebeu uma participação da vida divina. É filha de Deus e tem a capacidade de realizar as operações divinas de conhecimento e de amor, e é chamada a tornar-se perfeita como seu Pai Celeste é perfeito. Esse item aqui, apesar que a gente falou no vídeo passado, falando sobre o que somos diante de Deus, ou seja, nada. Você para pra pensar, a gente não é nada diante de Deus. A gente não é nem. A gente é o resto do cocô da bactéria, né? Diante de Deus. Que uma virada de olho assim mata a gente, assim. Deus mata a gente. Então, a gente é muito pequeno diante de Deus. Mas apesar desse nada que somos diante de Deus, né? Nós somos uma criatura que somos feitos à imagem de Deus e recebemos dele a participação da vida divina. Então, ele se deu diante de uma pequeneza tão grande, né? Diante de nós que somos tão pequenos. Ele se deu a conhecer e ele está no centro da nossa alma, né? E isso é tão maravilhoso, né? Isso é muito bonito. Quanto que somos privilegiados por sermos imagem e semelhança de Deus, né? E Santa Teresa, ela fala muito sobre essa questão do valor da alma, né? Ele fala: para dar uma ideia do seu grande valor, do apreço que ela tem pela alma, né? A santa não hesita em empregar as comparações mais brilhantes. A alma é um castelo todo de diamante ou de cristal muito claro. Deus faz dela um cristal resplandecente de claridade. Um castelo tão resplandecente e formoso, essa pérola oriental, essa árvore de vida plantada nas próprias águas vivas da vida que é Deus, né? Isso é no livro das moradas, né? Do Castelo Interior. O cristão deve conhecer a sua dignidade, também não deve ignorar o valor das graças especiais que recebeu. Falando da alma que goza da oração de quietude, a oração de quietude é uma das fases de oração que a gente vai chegar daqui a ali para frente, né? Ela refere a grande dignidade em que está e a grande graça que o Senhor lhe concedeu à alma. A alma que recebeu tão grandes favores deve ter-se em grande estima. A verdadeira humildade triunfa na verdade, né? Quanto mais humildes somos, verdadeiros somos, também é verdade que se somos miseráveis, não temos nada, também é verdade que Deus nos concebeu. Também é verdade que Deus construiu e privilegiou a alma, né? E aí eu fico pensando no Cântico de Maria, né? Que ele fala... manifestou o poder do seu braço, né? Ele exaltou os humildes, né? Fez de mim vai fazer ser lembrado para sempre, né? A humildade de Maria, que revela a sua pequenez e a grande graça e a grande
maravilha que aconteceu com ela quando Deus a escolheu, né? Em certo sentido, Deus nos escolheu também. Ele escolheu todo ser humano porque Ele escolheu estar dentro da alma, nos fez imagem e semelhança dele, né? Apesar da tão grande pequenez que temos, né? Isso é muito lindo, para variar. A verdade livra dos perigos, ajuda para que não sejam enganadas as almas pelo demônio, transfigurado em anjo de luz. Alimenta a ação de graças e incita a um esforço de fidelidade exigido pela graça recebida, né? E aí eu acho que isso é tão bonito, né? Porque assim, o demônio pode muitas vezes chegar e falar: você não é nada, né? Você quer o quê? Você não tem merecimento algum. E a gente não tem mesmo, né? A gente não tem merecimento algum. Mas Deus nos escolheu, né? Mas Deus nos amou. E quando a gente tem essa compreensão do amor de Deus, que eu quero chegar um dia, né? Entender essa compreensão do amor de Deus, porque é um universo, né? O amor de Deus é um universo. É maior que o universo. E que me escolheu tão pequeno, tão ridículo que sou. Mas Deus me escolheu e Deus me amou. E essa compreensão que a gente traz no querigma, né, que é a primeira compreensão do amor de Deus, isso é tão importante, para que a gente possa saber que somos pequenos, somos humildes, essa é a minha verdade, essa é a minha miséria, mas Ele me escolheu. E Ele assim quis, e se deixa encontrar, e se importa. Né? Isso é muito lindo. Mais uma vez. Mas tendências. Nesse castelo interior, iluminado pela presença de Deus, esse aqui é o outro título, tá? A gente terminou então a questão falando sobre a questão das riquezas sobrenaturais, e agora a gente está falando sobre a questão das más tendências. Neste castelo interior, iluminado pela presença de Deus, Santa Teresa descobre uma multidão de cobras, víboras e animais peçonhentos. E esses animais são tão peçonhentos e buliçosos é bom, né? E tão perigosa é a sua companhia, que só por milagre se pode deixar de tropeçar e cair. Esses répteis representam as forças do mal instaladas na alma, as más tendências que são consequências do pecado original. E aqui ele dá uma bela descrição do pecado original, que eu vou ler um pouquinho longo, mas eu acho que é muito bacana, bem bacana. Ele fala essas forças, né, que a gente precisa conhecer do pecado original, essas forças do mal que estão instaladas na alma. Elas constituem merecidamente um dos pontos mais importantes do conhecimento de si próprio. Quanto que é importante a gente conhecer as nossas más tendências, né? É fundamental isso para a nossa evolução, para a nossa sese. Criados no estado de justiça e santidade, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não só tinham recebido os dons sobrenaturais da graça, que eles tinham a graça de Deus, mas também os dons preternaturais, que é o domínio das paixões, a preservação da doença e da morte. Então eles tinham esses dons, que eram os dons de domínio das paixões, que asseguravam a retidão e a harmonia das potências e faculdades da natureza humana. Privada dos dons sobrenaturais e preternaturais pelo pecado da desobediência, quando Adão e Eva desobedeceram, fomos privados da graça e dos dons, desses dons de domínio da paixão, né? Das paixões. A natureza permaneceu intacta, a natureza humana permaneceu intacta, mas, no entanto, ficou ferida devido à sua privação, devido a esta privação. Doravante, a dualidade das forças divergentes no corpo, do corpo e do espírito se afirma e se manifesta. Aguardando a morte que vai separá-las, cada uma delas reclama satisfações que lhe são próprias. O homem descobre em si a concupiscência ou forças desordenadas dos sentidos, o orgulho do espírito e da vontade, ou exigências de independência destas duas faculdades.
Instalou-se na natureza humana uma desordem em suas raízes. Quando vem o pecado original, quando a gente rompe com Deus, quando a gente entra na desobediência, a gente começa a ter o tal do anjinho bonzinho e o anjinho malzinho. A briga do corpo e da alma, né? A gente começa a ter os conflitos internos, né? Também a questão das forças desordenadas do espírito e da vontade, né? Então a gente acaba tendo começou a haver esse desequilíbrio, uma coisa que era totalmente equilibrada em Deus, harmoniosa, começou a ter o nosso desequilíbrio interno, do qual somos vítimas até hoje. Adão e Eva vão transmitir à sua descendência a natureza humana tal como a deixara o pecado deles, ou seja, privada dos dons superiores que a completavam. Esta privação, com as tendências desordenadas que libera, é chamada pecado original. Essas tendências tomarão formas particulares conforme a educação recebida, o meio frequentado, os pecados cometidos, os hábitos adquiridos. As tendências assim determinadas serão, por sua vez, fixadas no ser físico pela hereditariedade como forças muito poderosas ou até como leis fatais. Por conseguinte, entre as tendências que acompanham o pecado original, há em cada alma algumas que são dominantes e que parecem dever captar as energias da alma em seu proveito. A exigência dessas tendências pode tornar-se extrema e, mesmo quando são menos violentas, permanecem sendo forças tão temíveis que é impossível que a alma não seja arrastada para inúmeras quedas. Ele está dizendo que dentre essa tendência aí do pecado original, né, desse desequilíbrio, a gente acaba tendo algumas tendências que elas se tornam mais dominantes em nós. Então, e é importante a gente descobrir qual que é a tendência dominante, qual que é o pecado que é mais difícil, né? Como é que é o pecado que é mais difícil combater, né? E isso tem a ver com a nossa história de vida, né? Isso tem a ver com nosso desenvolvimento familiar, psicológico. Isso vai acontecendo, né? Toda ascese espiritual está motivada pelas tendências. O espiritual deve conhecer suas tendências, especialmente as dominantes, para ver a necessidade dessa ascese para conduzi-las eficazmente. O conhecimento de si não terá campo mais complexo e instável, mais difícil de explorar e ao mesmo tempo mais doloroso e mais útil para conhecer do que estas tendências, esses répteis venenosos, tão perigosos e tão irrequietos, que cada homem traz dentro de si, que fizeram os santos gemer, e os quais, lembrando-nos incessantemente a nossa miséria, incita-nos a um combate sem tréguas, né? Então, eu acho que essa questão que ele traz diz muito a questão mesmo das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, né? Aqui ele fala que existem tendências fixadas em nós pela hereditariedade, que parecem ter vários séculos de existência, parecem resistir a todos os assaltos e mesmo modificadas em todas as suas manifestações exteriores. Provocam por vezes maremotos que parecem arrastar tudo. E aí você vê que essas tendências, esses pecados, você vê ciclos, né, que vai passando de geração em geração, de pais para filhos, né, de filhos para netos, de netos para bisnetos, né, que diz respeito também à forma como você foi criado, a cultura que você está criado, né. Então, ter o conhecimento disso, ter essa questão do próprio conhecimento, de como eu fui formado, como minha família foi formada, porque conforme você vai conseguindo entender a história da sua família detalhadamente, você vai vendo as coisas que vão se repetindo e aí você tem a possibilidade de quebrar o ciclo. Por que que você age daquela maneira? Você vai ver que seu bisavô agiu daquela maneira e que isso vem da família. Isso não é seu.
Isso vem da sua família porque isso é uma cultura que foi plantada na sua família, né? E quando você começa a olhar para isso, esse é o trabalho de autoconhecimento, né? Essa necessidade de autoconhecimento, para que você possa ir quebrando essas resistências, esses pecados, né? E você vai se aproximando mais de Deus, né? Amém? Então tá bom. Esse vídeo ficou curtinho e aí depois a gente fecha ele mais com um outro item que é como adquirir o conhecimento de si mesmo. Beijo. Fica com Deus, gente.